Quer ver um exemplo? Isso aqui eu fico meio pé da vida com o discurso evolucionista. É que passa-se a entender para as pessoas que está tudo muito bem arrumadinho. Eu comecei a dar o exemplo da Luzia, vou falar da Lucy e de um outro caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1930. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu não sei, já tem muitos anos que eu não fui lá, mas a última vez que eu fui ao Museu de História Natural de Nova York, tem um busto na entrada de um doutor paleontólogo chamado Henry Fairfield Osborn. O doutor Osborn foi um dos maiores paleontólogos da América. E você tem um grande problema na evolução, que é o elo perdido. É o elo perdido. Você que tem é o momento que saiu da água e... Exatamente. Que você tem aqui, por exemplo, o Australopithecus e você tem o Homo sapiens. Na verdade, nem é isso que você está falando, não. O elo perdido é... Qual foi o primeiro Homo sapiens? Entendi. Tá. Na verdade, não é isso que ele está falando também. Caralho! Não, é o seguinte, é que Então na evolução, aí, o pessoal coloca lá bonitinho. Eu não sei se as garrafinhas eles estão mostrando aqui na câmera. Tá, né? Tá. Você vê naqueles livros de história lá, de biologia, tá lá, né? Vai o homem primitivozinho e tudo e tal. Já começa um furo aquilo ali, porque, por exemplo, coloca um homem aqui, depois o outro na frente, e o outro assim e o outro assim, tá bom? Passa-se a impressão que um foi transformando no outro. Eu já tenho um furo aí. Cadê a mulher? Como assim? Vai. Se é de um homem transformando no outro, É, tem porque- a espécie feminina. Cadê a espécie feminina? Não mas, tem. Mas tem. Não. Tem Pode sim. olhar, na maioria dos livros só traz assim, vai do outro. Mas é porque a gente vive numa sociedade que o homem meio que domina, então eles colocam e preferem exemplificar com um homem. Mas as mulheres também passaram, elas estavam lá no mesmo processo. Pô. Agora vamos colocar para você funcionar, porque quando você coloca mulher tem um problema aí. Qual que é o Você problema? tem que coincidir que esse camarada consiga uma fêmea que ele seja geneticamente, biologicamente par, que dá a liga, tá certo? E essa fêmea que dá liga, ela tem que se deixar acasalar com ele para gerar descendente fértil, tá bom? Só que essa fêmea, ela também tem que ter uma outra coincidência de um outro par que gerou aquela fêmea. E esse camarada também tem que ter um outro par. Não necessariamente, na verdade. Porque a gente, por exemplo, tinha os... qual que é o nome deles? Neandertal? Os Neandertais, exato. Eles eram outra subespécie dentro da genética, mas a gente era plenamente capaz de reproduzir com eles. A evolução... a gente pode ter tido, por exemplo, uma pessoa, ou um casal, que teve um filho, que teve um genes diferente, que deu, sei lá, a capacidade de pensar, vamos supor que foi fácil assim, rápido assim, eu não acho que foi um processo mais demorado, mas esse genes na pessoa é dominante, quando ela encontrou um parceiro, esse genes foi passado pro parceiro, entendeu? Através do filho. E aí, como o genes é dominante, ele vai sempre passando pra prole. E aí esse filho, os dois filhos pegam e fazem sexo com outros... de uma espécie que era um pouco diferente, mas eles têm essa capacidade de produzir, e aí esse código genético dele pega e domina, e aí os filhos deles sempre vão ter. E aí, assim, você tem uma mudança... Concordo em gênero, número e grau, mas isso aí só funciona em duas situações. Em primeiro lugar, não tem nenhuma prova que Neandertal coabitou com outra raça que sobreviveu. Aliás, o Neandertal já entrou e já saiu da linhagem humana, da ancestralidade humana várias vezes. Várias vezes. Entrou e saiu várias vezes. Tem muitos de biologia que o Neandertal nem aparece mais. É uma raça que se extinguiu. Ah, entendi. Dessa forma... Nem entrou. Ele não está como o Australopithecus que está lá atrás. Sim. Eu sei que existem, tipo... Você faz aquele negócio 22andMe, que é um negócio de sequenciamento genético. Sim. E aí eles te dizem qual que é a sua porcentagem de DNA Neandertal. Tem como saber isso. Me lembra depois esse negócio de DNA, que eu vou falar do parentesco com o macaco que deu 97%. Isso é um lance legal. Demorou. Mas aí, vamos pegar aqui. Eu concordo com o que você falou da questão do gene dominante, recessivo, mais inteligente, menos inteligente. Mas isso só pode funcionar se eu tiver um casal da mesma espécie. Você não pode, por exemplo... Vamos pegar nos bichos. Vamos deixar um pouquinho a linhagem humana, vamos pegar nos bichos. Esse esquema que você falou vale também para os animais. Sim. Você pode a forma com que a gente transformou um lobo num poodle. Exatamente. Mas só que para funcionar, você tinha que pegar um macho Caninis, não sei o que, eu não sou biólogo, tem um nome que dá em latim lá, um macho da família Lupus caninus com uma fêmea de Lupus caninus.
Você não pode pegar um Felis Leo, que é dos felinos, e cruzar com lupus caninos que vai dar uma nova raça. Sim, não existe isso. Você tem que estar, pelo menos, tem que ter uma semelhança genética. Exatamente, ali com vai ter outra... que ser... Mas pode ser uma espécie não necessariamente igual à sua. Pode ser uma outra sim. espécie, uma subespécie bem semelhante. Mas são a mesma espécie. São a mesma espécie dentro do... Não pode ser... eu não manjo, na verdade, não sei se são, eu não conheço isso. Mas isso aqui pode pegar toda a filogenia que já descobriu da biologia. Senão nós teríamos raças humanas no plural, e não existe, só existe uma raça humana. Sim, mas a gente poderia ter várias espécies humanoides, entendeu? Já existiam várias espécies humanoides, tá ligado? Mas você percebeu que a gente não tem empiricamente a prova disso. O que você tem na biologia... O DNA, se a gente poder verificar o DNA meio que uma prova empírica... Sabe por quê? A gente não tem ossadura dos neandertais? Não. Não? Não, tanto é que eles saíram da linha. Entendi. A questão do DNA é complicado porque é o seguinte. O DNA do ser humano hoje foi mapeado por um camarada chamado Francis Collins, que era crente, é porque ele está vivo, e ele escreveu um livro chamado The Language of God, A Linguagem de Deus. Eu não sei se tem em português esse livro, eu acho que tem, A Linguagem de Deus. Esse cara é crente, e nesse livro, o cara é um gênio, o que ele fez na genética é semelhante ao que Einstein fez na física. Ele mapeou o genoma Ele ganhou o humano. Nobel? Eu não lembro se ganhou agora, eu estou na dúvida. Se ele ganhou o Nobel. Mas eu sei que esse cara era um gênio e crente. E ele revelou... Pesquisa esse cara aí, Joãozão. Põe pra Francis gente, Collins, com 2 L's. E Collins com C. Se até aparecer a carinha dele aqui, é interessante. Ele revela nesse livro The Language of God que ele só foi declarar publicamente que era tão religioso como eu sou aqui, ó, Francis Collins. Sim, ganhador do prêmio. Ele ganhou. Tá falando aí? Ali, ó. Segunda... ganhador do prêmio... Templeton. Não, esse Templeton é uma organização que trabalha com ciência e religião. Coloca prêmio Nobel sequenciamento genético humano. Pesquisa aí. Aí eu sei que ele pegou e ele falou que ele só revelou que era religioso, porque se ele falasse que era religioso quando ele estava fazendo a pesquisa... Eles iam tirar os fundos dele. Eles iam tirar os fundos dele porque eles não queriam saber de crente ali. Eu acho que ele é católico até, se eu não me engano. Mas não é imagem, né, caralho? Me dá... Pô, peraí que fica piscando essa porra dessa tela. Mas aí o que acontece? O genoma humano foi mapeado, mas os outros ainda não. Então teve um artigo científico que foi publicado, eu tenho esse artigo lá em casa, que fez a comparação do genoma humano mapeado com outros elementos que não estão totalmente mapeados. E fizeram com o chimpanzé. E deu 97% de semelhança. Foi 95% ou 97%. 90% e alguma coisa. Sim, eu já ouvi falar que a nossa diferença genética com outros exatamente. chimpanzés aí tá vendo aqui a prova de que nós somos primos dos símios, né? Foi esse cara aí, ó. Que ganhou o Nobel pelo... esse foi Frank esse, Singer. né? Não, então esse foi outro. O Francis Collins não deve ter ganhado, não. Que pena. Eu não sei mesmo. Mas ele é um gênio, esse camarada. Pode crer. Aí o que acontece? Nesse mesmo artigo que fala que nós temos 90% ou 97% de semelhança com o chimpanzé, colocou bem claro as limitações. Em primeiro lugar, o genoma humano foi mapeado. O do chimpanzé não. Está parcialmente mapeado. Então pegou algumas semelhanças do que foi mapeado e descobriu que 95% ou 97%. Só que o mesmo artigo fez também o cruzamento com outros elementos vivos, como por exemplo a banana. E deu 50% de semelhança. Interessantíssimo isso, então né? nós somos 50% banana? Por que não? Tá entendendo? Não, desculpa, eu ia falar uma merda. Você tá entendendo? Não, mas eu acho que faz sentido a gente ser 50% banana. Porque se a gente evoluiu todo mundo do mesmo organismo, lá no comecinho da vida, a gente evoluiu todo mundo era uma mesma célula. E a gente divide essa genética na evolução, faz sentido que a gente seja 50% banana. Eu posso dar uma outra explicação tão lógica quanto? Claro. O que você falou pode ser. Sim. Mas trabalhando com a hipótese que a gente não estava lá, lembra um passado que não tem como voltar, não tem como perguntar à minha esposa. Eu posso falar que isso aqui é apenas a digital de Deus. Deixa eu explicar melhor. Quem é entendido de arte, ele não precisa ver a assinatura para saber quem é o pintor. Olha, isso aqui é um Monet. Isso aqui é um Monet. Tranquilo que isso aqui é um Monet. Porque os traços, o jeito é um Monet. O Monet que pinta assim. Ele até sabe dizer se o quadro é falso. Não, o Monet não faz esses tipos de tinta aqui. Então, por que eu não posso dizer que isso indica também
uma mesma projeção por detrás de tudo. Você tá entendendo? Mas esse aí é um ponto que eu tendo a concordar. Eu acho que, tipo, a forma com que a vida se estruturou, né, e as regras que ela seguem, o comportamento, não só a vida, mas como a física segue uma lógica, né? Tipo, a física ela é de um jeito, ela não é de qualquer jeito. Ela tem um direcionamento, entendeu? Então, isso, pra mim, é uma das lógicas que fazem eu tender a acreditar em Deus, porque a gente vive num universo direcionado. A gente vive num universo que a gente tem potencial. Tem uma ordem, que tem uma linha. Tem lógica. Exato. Então, isso me faz acreditar que a gente não tá aqui ao acaso. Uma lógica tão bem estruturada. É difícil que, tipo, porra, de todos os lugares que eu poderia estar vivo, eu nasci numa realidade onde a lógica é impecavelmente estruturada. Tudo faz sentido nesse universo, se você souber entender, tá ligado? E isso pra mim é uma evidência de que a gente tá vivendo algo que não é aleatório, tá ligado? É que talvez a gente esteja vivendo uma experiência que vai além da nossa realidade que a gente entende. Agora, posso bancar o advogado do cão? Pô? Se eu fosse um ateu, eu ia te jogar uma pergunta aqui. Manda. Se você vira um quadro bem bonito, quer ver? Eu vou fazer uma coisa ali, vou botar um quadro aqui, eu vou quebrar o protocolo. Eu posso ir lá e mexer no Google? Pode. Porque eu não posso falar pra não quebrar o Google. Ah, tá bom. Tá bom? Tá. Beleza, Tá vai bom? lá, Eu vai vou lá. mostrar uma coisa. Vai fazendo propaganda do iFood, qualquer coisa enquanto isso. 99 30 centavos segundos. aí. Vai comprar os livros ali do Rodrigo. Escavando a Verdade, a arqueologia e as incríveis Deixa eu histórias ver da esse aqui, Bíblia. deixa eu ver esse aqui. E, pô, se quiser pedir no primeiro pedido no iFood, hoje o iFood vai ficar feliz com a gente. Estamos falando bastante dele. Né? Pô, inclusive o sanduba tava incrível. Tava bom, putz, era uma sanduba de pernil. O teu? Com... Agrião. Nossa, muito bom, mano. Bonzão. Agrião. Tinha agrião? Bonzão. O teu tinha. Bonzão. Você não gosta de agrião? É que, pô, num sanduba... Pô, bonzão. Agrião, rúcula, eles são... eles têm mais gosto, eles são mais amarguinho. Eu acho que dá uma boa combinação junto com maionese. O meu era um cheddar bacon com cebola caramelizada. É bom também, mas vou te falar que eu prefiro o meu, viu? Tu é o cara que vai no Subway e pede um monte de capim? Eu peço todos os capins possíveis. Eu adoro mato, mano. Afinal, né? Você sabe o que eu falei fora do ar aqui, né? Se maconha prestasse, não era maconha, era boa conha. Verdade. Vou parar de fumar maconha. Era boa conha. Procura boa conha. Boa conha. A minha é boa conha. Bom, ele vai colocar... Gente, é brincadeira, viu? Eu sei, eu tô zoando. sei. É que eu tô falando que eu compro maconha cara, só isso que eu tô falando. Entendi. Olha, eu pedi... Desculpa o... Jean, desculpa, Jean. Ele vai colocar uma coisa aqui pra mim, que é a lógica que você segue pra acreditar em Deus. Tá. E eu vou bancar o advogado cético. do diabo, o cético. Vamos ver se vai dar certo. Mas tirou aquele negócio que eu pedi, né? Tá. Olha que lindo isso aí. Quando você vê esse quadro, o que ele diz pra você? Porra, que eles estão num país da Europa onde tem essas montanhas com neve. Muito bem. Esse quadro te dá uma ideia de inteligência, de projeção, de criador? Você poderia pensar no formato das coisas e como eles cada um tem o seu formato. O quadro mesmo, não tô pensando na paisagem não, o quadro, o objeto quadro. Tá. Pra mim parece... Alguém pintou esse quadro. Alguém pintou esse quadro. Sim. O Igor já matou a charada. Entendi, sim. Por que você acha que alguém pintou? Por que você acredita no pintor? Por que eu acredito no pintor? Porque... Você nunca viu o pintor. Mas é que eu já vi que é possível pintar. Eu sei que é possível pintar. Eu posso pegar um bagulho aqui e fazer uma versão tosca disso daí, agora. Mas a gente não sabe se é um pintor ser humano. Pode ser um algoritmo que fez essa imagem. Eu sei que não foi, mas poderia. Aham. Mas considerando que... Alguém programou o algoritmo. Alguém programou. Então Sim. tenho... Exatamente, Sim, eu ia chegar sei, nisso. eu sei. Beleza? Eu tô sendo chatão E o também. que mais que esse quadro te diz do pintor ou do algoritmo? Que ele pinta bem. Pinta bem. Que ele tem... Tem bom gosto com cores. Eu gosto da paisagem, parece tranquilo. Uma pessoa sensível. Sensível? Não, eu diria que ele é um cara realista, né? Porque ele tá mostrando uma imagem que parece bem real, assim, apesar de ser pintada, né? Eu acho... Eu sou meio burro, então eu acho que talvez seja um pouco estranho aquela montanha com neve ali e uma paisagem tão bonita pra cá, que ela me parece distoante. Tu não acha? Acho, mas é que eu sei que existem lugares assim, né? Que, tipo, porque a neve forma lá em cima porque é muito mais mas alto. não é lá em cima, olha aqui.
Lá embaixo? É. O que tem? Tá um cor de neve. Mas o Mont Blanc na Suíça é assim. É? Não sei, não manjo. É. Homem ou mulher que pintou? Ah, não dá pra saber, eu acho. Acho que não dá pra saber. Faço ideia. Sabe quem pintou esse quadro? Adolf Hitler. Caralho, olha lá. Por que eu trouxe isso aqui pra vocês? Eu acho... Nossa, eu vibro demais. Na verdade, até quem mandou... Quem é fã de vocês, gente, eu vou falar aqui, é o Hugo Salles, meu cunhado, tá lá, viu? Tá comendo ali atrás, tá com a boca cheia de coisa também que trouxeram pra ele aqui, junto com a minha esposa ali. O cara tá com a camisa do Boca Juniors. Ah, desculpa aí, né? E o que é pior, gente, a Tu família tem da minha vergonha, esposa não, toda cara? é cruzeirense e eu sou atleticano. Ih, Que é? Tem do River também. Cara, Tem do River Plate, tudo. Tá, Não, ele não pediu foto com vocês ainda porque tá com vergonha, mas depois vocês vão ter que Vamos tirar tirar, uma foto vamos tirar, com ele, senão certeza. agora pronto, perdi o cunhado. ou Agora- ganhou, né? Ganhei. Ganhou pra sempre. Mas vamos ao ponto. Eu acho, ele mostrou muita coisa do Flow, e eu tinha visto um dos cortes ali, que até mostrava vocês, porque eu já assisti um pouco dos podcasts, mas eu sou meio ignorante. E aí mostrou o parte que você estava falando justamente com o Pondé, como é que você chegou a acreditar em Deus e tudo e tal, né? Eu acho isso muito legal, e eu valorizo, de boa. Igor, na boa, não é proforme não. Mas já que eu estou bancando o cético advogado do cão, o que você tem pela natureza e pela lógica é uma certeza tão rasa como a que você tem do quadro. Que se eu te desse aqui 10 nomes para você eu ia sugerir, acreditar. você não ia nunca pensar que podia ser Hitler. Não, eu ia chutar Hitler, a menos que tivesse outros nomes tão Melhores. absurdos. Exatamente. Né? Porque você nunca pode imaginar que um cara que matou 6 milhões de pessoas teria sensibilidade para pintar um quadro. Ah, eu consigo imaginar. Mas eu imagino que a maioria das pessoas não imagina. Não imaginaria. Eu entendo, concordo. Então, pegando a natureza pela natureza, a natureza, como esse quadro, ela me dá algumas certezas mais limitadas. Primeira certeza que a natureza me dá como quadro: existe um pintor. Mesmo que foi através de um algoritmo, mas teve alguém. O quadro me dá essa certeza. As tintas não iriam sozinhas para a tela formar uma coisa lógica. Esse quadro tem design, ele tem Mas lógica. aí você não tá sendo ceticão, você tá sendo... Não, tô sendo cético, você vai entender. Agora que vai entrar o cético. Esse quadro me mostra design, ele mostra lógica, ele mostra que tem alguém que o pintou. Mas, quem me garante que esse alguém não é um Hitler? Porque o Hitler pintou esse quadro. Então, aí que vem ao lado do meu cético. Entendi. Essa sua certeza, o máximo que ela pode te dar é a ideia que existe um Deus. Sim. Vamos usar o nome Deus. Sim. Pode usar qualquer nome. Mas quem garante que esse cara não é um brincalhão cósmico que tá ferrando a gente aqui tudo? Bom, eu não tenho essa certeza. De verdade, eu não tenho. É uma coisa de acreditar mesmo. O que me dá intuição é que aquilo que você estava falando, a realidade parece ser boa no sentido de tem muita merda, mas as coisas vão caminhando, vão melhorando. Tipo, parece que tem algo dentro dessa realidade que quer progredir, tá ligado? E isso é a evidência que eu uso para que eu não tenha uma imagem desse Deus que eu acho que exista, mas eu não tenho nenhuma certeza das características dele. Aí que tá o ponto. Agora você chegou no ponto. Sim. E aí que vem o meu testemunho agora de fé. Eu, quando eu olho a natureza, ela me dá essa certeza. Não, tem que ter um design. Pá, o cara deve ter intenção, tudo. Tá. Só que ela não me responde se ele me ama. Ou se ele é um Hitler. Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a possibilidade de Deus existir. Depois que eu trabalhar essa possibilidade de Deus existir, eu vou trabalhar uma segunda possibilidade. Será que ele se revela? Será que ele consegue ficar pequeno bastante para me entender? Aí que eu começo a buscar na história das religiões por que aquele livro chamado Bíblia Sagrada é realmente a palavra dele ou não. É lógico que em 30 segundos não dá para eu resumir para vocês por que eu cheguei à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus e o Bhagavad Gita não. Eu precisaria de mais tempo, mas vamos deixar o beneplácito que eu fiz pesquisas para isso. E eu cheguei à conclusão racional que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E essa palavra revelada de Deus, ela não me disse apenas informações sobre Deus. Ela me contou a história dele. E ao contar a história dele, aí vem todo aquele esquema que eu falei de Cristo na cruz, enviado e tudo, eu descobri a coisa mais linda que eu podia descobrir.
que Deus, ele responde à minha ansiedade contraditória. Vou explicar por quê. Se eu for pro lado do ateísmo, vamos abrir o jogo. O Fernando Pessoa dizia: o que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria? E é isso que a gente é, você entendeu? É um corpo que faz sexo até morrer. Acabou. Por isso que muitos são da escola pessimista e tudo mais, porque a realidade é essa. Por mais que alguns queiram... Não, mas dá dentro do pessimismo para viver numa boa? Não dá, desculpa. Pode até ser que alguém conheceu, mas não dá. Não dá para viver numa boa. A sobriedade, ela te incomoda. Você saber que mais cedo ou mais tarde você vai morrer ou vai enterrar alguém que você ama. Pô, caramba, isso é muito dolorido. Por outro lado, se eu for pro lado do teísmo, que é chamado crer no Supremo, mas ficar só com o quadro não me diz se quem pintou foi uma freira que eu poderia levar para minha casa e que ia cuidar de mim se eu estivesse doente, ou se era um maníaco como o austríaco que matou 6 milhões de caras, porque os dois podem pintar quadro. Então eu preciso de algo a mais desse Deus, além da certeza que ele existe. E esse algo a mais, ele vem de uma coisa que o Karl Rahner, que é um teólogo formidável católico, morreu nos anos 70, Karl Rahner chamava de transcendental, existencial transcendental. O que é isso? Santo Agostinho dizia, existe um vazio com forma de Deus no coração humano. E nós nascemos com essa projeção para o transcendente. Se tem uma oração que até um ateu sinceramente pode fazer, é a seguinte: Senhor, que tu existas. Porque se ele existir, cara, é a melhor coisa que eu tenho para falar aqui para vocês. Se Deus de fato existir do modo como a Bíblia o revela, ou como ele se revela na Bíblia para corrigir, então fica tranquilo que ainda que você esteja morto, você viverá. Você está entendendo? Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que é existere, significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você está entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é, porque o que ele é ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu estou falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus,